Gravando, presidente. Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do TIT, do dia 1º de setembro de 2022. Esclareço a todos que essa sessão está sendo gravada e a gravação ficará disponível no YouTube e no canal do Tribunal. Também peço a todos que deixem o microfone no mudo enquanto não estiverem falando, para evitar ruídos e microfonia. Eu dou início formal à sessão, verificando o quórum de presença dos integrantes da Câmara no EPAT. Todos confirmaram a presença, então estão presentes além de mim, o Dr. João Marcelo, o Dr. Ítalo e o Dr. Thierry, que hoje está aqui substituindo o Dr. Silag. Bom dia, Dr. Thierry, muito obrigado pela presença. Bom dia, presidente, bom dia a todos, obrigado. Bom dia. E na representação fiscal, doutora Sinara, que está hoje substituindo aqui na Câmara, também agradeço a presença. Bem-vinda à nossa Câmara, doutora Sinara. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. Então, eu dou início formal à sessão, esclarecendo que nós vamos pela ordem da pauta, priorizando os pedidos de sustentação oral, mas nós temos pedidos nos dois casos, então nós vamos pela ordem da pauta mesmo. E o primeiro caso é do autuado Telefônica Brasil S.A., auto-infração 4107255, é um recurso ordinário de relatoria do Dr. Ítalo, com pedido de sustentação oral pelo Dr. Alexandre de Castro Baroni, que já se encontra aqui presente. Bom dia, Dr. Alexandre. Então eu passo a palavra para o relator Dr. Ítalo para a leitura do relatório e depois a gente parte para a sustentação oral. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. A acusação fiscal aqui, presidente, é de falta de pagamento do ICMS por emissão de notas fiscais de serviço de telecomunicações, modelo 22, referente a prestações tributadas de serviços de comunicação com erro na determinação da base de cálculo, decorrente, segundo a acusação fiscal, da exclusão indevida de valores cobrados a título de assinatura mensal de serviços de telefonia. Essa é a acusação, presidente. Obrigado, doutor Ítalo. Passo a palavra, então, ao doutor Alexandre para a sustentação oral. Muito obrigado, bom dia a todos. Gostaria de iniciar essa sustentação rememorando que esse é um caso, como foi aí dito pelo doutor relator, que diz respeito a uma exigência de ICMS em desfavor da Telefônica, com origem nas cobranças das assinaturas mensais de telefonia fixa do STFC da Telefônica no período entre abril de 2013 e dezembro de 2016. Inicialmente, é importante destacar que essa fiscalização, na sua origem, ela deu ensejo a duas autuações. Mas lá no começo, o fiscal ele intimou a Telefônica, destacando uma série de rubricas que ele observou que não estavam sendo tributadas nas faturas dos clientes finais. Então, ele indagou a Telefônica: olha, por qual razão você não está tributando essas rubricas aqui, né? E na ocasião, a Telefônica respondeu informando: olha, eu tenho um mandado de segurança que me isenta, que já reconheceu a não incidência do ICMS sobre essas rubricas, e é por isso, e há uma decisão vigente nesse mandado de segurança à época, e essa é a razão pela qual eu não estou tributando essas rubricas. Pois bem, a partir dessa explicação dada pela Telefônica, o doutor agente fiscal, ele então resolveu desmembrar essas rubricas em dois autos de infração. Um deles, o fiscal compreendeu que se tratavam de rubricas que estavam subsumidas ao mandado de segurança, sobre o qual havia uma decisão vigente, então ele fez um auto de infração suspenso, apenas para prevenir a decadência dos faturadores, né? E na expectativa de que aquela decisão judicial poderia vir a ser reformada. Esse auto de infração, nós até anexamos ele nos autos, é o DOC 5 da nossa impugnação ao auto de infração, especificamente o auto número 4.107.253.4. Esse auto de infração, que, portanto, foi suspenso, ele fez constar as rubricas de taxa de compartilhamento. Essa taxa de compartilhamento não está em discussão aqui hoje, nesse auto, né? Mas era uma cobrança que se fazia
pela disponibilidade da linha da telefônica com o compartilhamento dos minutos, porque muitas pessoas jurídicas tinham, por exemplo, 10 linhas telefônicas e gostariam de compartilhar os minutos que ele tinha comprado para uma linha para poder usar em outra linha. Então ele pagava uma taxa por isso, mas isso não tem nada a ver com serviço de comunicação. Então, naquele mandado de segurança, se reconheceu que essa cobrança pela taxa de compartilhamento não deve submeter o ICMS. E isso foi compreendido. O fiscal, portanto, ele suspendeu esse auto e hoje esse auto já foi anulado com a superveniência do trânsito em julgado dessa mesma decisão judicial. Pois bem, então o que remanesceu, né, daquela lista inicial de rubricas? Remanesceu as rubricas de assinatura mensal sem inclusão de minutos, porque o fiscal entendeu naquela época que aquele mandado de segurança não estava abrangendo essas rubricas. É a partir daí que desenvolvemos a nossa defesa. A nossa primeira impugnação trouxe aos autos a cópia do mandado de segurança, né, e o teor claríssimo do dispositivo da decisão, que então era vigente à época da lavratura e que hoje já transitou em julgado, e que inclui a um só tempo essas duas rubricas, seja a taxa de compartilhamento, ou seja a assinatura mensal 100 minutos, porque ambas as rubricas não se confundem com o serviço de comunicação. Então eu queria pedir vênia aqui para muito rapidamente ler o dispositivo da sentença do aludido mandado de segurança, que transitou em julgado e que não deixa dúvidas quanto ao seu alcance. Diz o mandado de segurança no seu dispositivo o seguinte, aspas, isso posto, por estes fundamentos e o que mais consta dos autos, concedo à segurança, para o fim de reconhecer a não incidência do ICMS sobre a disponibilidade, assinatura sem franquia de minutos ou rubricas congêneres, como as decorrentes do compartilhamento, previstas no convênio ICMS 69 de 98 e na legislação interna do Estado de São Paulo, determinando-se a autoridade impetrada que se abstenha de exigir o ICMS sobre receitas decorrentes das aludidas atividades. Então vejam, excelências, que a nossa principal argumentação é de que aquele trabalho inicial feito pelo fiscal, ele ficou incompleto no caso concreto. Afinal, ele não deveria ter feito esse desmembramento, mas sim feito um único auto suspenso, um único auto, e a partir do trânsito em julgado, caberia reconhecer então a extinção desse auto único e por inteiro. Pois bem, a partir dessa impugnação reiterada no recurso ordinário, na primeira ocasião em que esse processo veio a julgamento aqui no TIT, ainda pela Igreja Sétima Câmara Julgadora, foi determinada uma conversão em diligência, para que a PGE, então, se manifestasse sobre o alcance desse mandado de segurança e sobre o trânsito em julgado. E nessa ocasião, a PGE, numa manifestação bastante curta, ela confirmou o trânsito em julgado, ela não se opôs a essa subsunção dos fatos ao mandado de segurança, mas ela trouxe uma informação nova. Ela falou, olha, nós, no Estado de São Paulo, ajuizamos uma ação rescisória contra esse mandado de segurança. E essa ação rescisória, no atual momento, tem um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo dando provimento a ela, portanto, desconstituindo a coisa julgada. Diante desse contexto, a Procuradoria opinou pelo prosseguimento do julgamento, considerando, portanto, que essa ação rescisória teria já o condão de afastar a coisa julgada no caso concreto. É, portanto, sobre esse contexto que agora o processo retorna, agora nessa colenda sexta Câmara Julgadora, para que seja, portanto, decidido se há ou não essa prejudicialidade, né, entre a coisa julgada, agora transitada em julgado, e os fatos aqui discutidos. E se deve ou não a ação rescisória obstar esse julgamento aqui, ou influenciar ele de alguma forma. Pois bem, como nós até trouxemos em brevíssimo memorial que nós protocolamos nos autos essa semana, essa é uma situação muito corriqueira no direito brasileiro. Tanto é que o Código de Processo Civil recente, o de 2015, ele tem um artigo
muito específico para tratar dessa questão, que é o artigo 969. E eu peço vênia aqui também para ler o que diz esse artigo, que é autoexplicativo. Diz o artigo 969 o seguinte: a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Ora, não há tutela provisória nessa ação rescisória. Sequer foi pedido uma tutela provisória nessa ação rescisória. Portanto, o fato de haver ação rescisória é indiferente para o cumprimento da coisa julgada. E digo mais, o fato de haver um acórdão dando provimento à ação rescisória é igualmente indiferente, porque esse acórdão não se confunde com uma eventual concessão de tutela provisória, que, como todos nós sabemos, depende, por exemplo, de requisitos como a urgência, que não foi suscitado no processo, né? E, portanto, não vige a decisão que pretendeu rescindir a coisa julgada. É nesse contexto que nós estamos aqui reiterando, então, o pedido para que seja reconhecida a vigência, a incidência e os efeitos da coisa julgada transitada em julgado, extintivos do crédito tributário, conforme preconiza o artigo 156, inciso 10 do CTN. De mais a mais, nós também trouxemos aos autos a notícia de que logo após esse julgamento procedente da rescisória no grupo de câmaras do Tribunal de Justiça de São Paulo, que acolheu o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de tributação da assinatura mensal de telefonia, mesmo sem inclusão de minutos, logo em seguida, em nome da Telefônica, nós apresentamos recurso especial, recurso extraordinário, e no STJ, o ministro Sérgio Cuquina determinou o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo para o eventual juízo de retratação, considerando especialmente o tema repetitivo 427 do STJ, que já havia fixado a intributabilidade das rubricas conexas. Então vejam que mesmo esse acordo do TJ de São Paulo, que foi suscitado pela douta PGE, ele está hoje sendo revisado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e está muito distante do trânsito em julgado, que lhe dará, aí sim, efeitos práticos, né? Mas aí caberia ainda considerar que quando sobrevier, se sobrevier, o trânsito em julgado desse acórdão rescindendo, ainda assim ele não estará abarcando os fatos geradores aqui discutidos, que, como eu já disse, eles envolvem o período de 2013 a 2016. Isso porque o julgamento da rescisória aconteceu agora, apenas no ano de 2020. E, portanto, ele terá efeitos ex nunc. Ele não poderá retroagir. É isso que diz a legislação civil, nós trouxemos em detalhes, é isso que diz a lei de introdução, a antiga lei de introdução ao Código Civil, hoje, lei de introdução às normas do direito brasileiro, seu artigo 24, é isso que garante os artigos 926, 927, parágrafo 3º do CPC. Essa eventual decisão rescindenda, ela não retroagirá, ela surtirá efeito a partir da sua, no mínimo a partir do momento em que ela foi decidida em 2020, e ainda é possível argumentar que ela só terá efeitos a partir do seu trânsito em julgado. Por todos esses motivos, excelências, é que fica claro que não há motivo jurídico para não aplicar a coisa julgada, já que não há mais dúvidas sobre a sua incidência ao caso concreto, como a própria decisão diz, como a PGE não nega, a própria fiscalização não contestou, né, essa subsunção, e também não há dúvida sobre o trânsito em julgado e a vigência da decisão, em que pese a pendência dessa ação rescisória. Esse, portanto, é o nosso principal pedido para que seja reconhecida essa extinção do crédito tributário com aplicação, portanto, do artigo 156, inciso 10 do CTN. Bom, subsidiariamente, caso não seja acolhida a extinção integral do crédito tributário, ainda é cabível a revisão parcial, tendo em vista o excesso dos juros superiores à Selic. E aqui, no caso concreto, nós estamos trazendo a cópia do mandado de segurança do Sindtel Brasil, ao qual a Telefônica é filiada, que também já transitou em julgado, e tenho certeza que Vossas Excelências já conhecem da matéria, já que outras empresas de telecom, né, vêm trazendo essa discussão aqui.
E, para além disso, também, Vossa Excelência sabe muito bem sobre a revisão recente da súmula 10 aqui do Tribunal do Tite, né, que inverteu o seu teor para reconhecer que esse excesso de juros a taxa Selic deve sim ser extirpado, ainda que em esfera administrativa. Então, sucessivamente, caso seja mantida a cobrança, eu reitero aqui o pedido para que seja extirpado o excesso de juros superiores à Selic. São essas as razões do nosso recurso ordinário. Eu reitero, portanto, que o nosso principal pedido é para que esse auto de infração tenha a mesma sorte daquele segundo auto de infração que teve origem no mesmo procedimento, o auto de infração 4.107.2534, que nós anexamos ao documento número 5 do auto de infração, que hoje já foi extinto, em razão desse mesmo mandado de segurança, em razão dessa mesma decisão transitada em julgado. Portanto, por uma questão de isonomia, não há motivo jurídico para que esse segundo auto de infração deixe de ser extinto, deixe de ser, portanto, a ele aplicada a mesma solução. Essas eram as razões da defesa. Eu fico aqui à disposição de Vossa Excelência e agradeço muito pela atenção, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre, pela sustentação oral. Volta a palavra ao relator, então, doutor Ítalo, por favor. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Agradeço aí pela clareza e vou ao voto. Digo eu que, analisando o feito, entendo que o processo não se encontra em condições de julgamento, demandando saneamento, e eu explico. Retomo a questão da acusação fiscal, né, dizendo que descreve a falta de pagamento do ICMS nos períodos de 2013 a 2016, por emissão de notas fiscais de telecomunicação, referente a prestações tributadas de serviços de comunicação, com erro na determinação da base de cálculo, decorrente da exclusão indevida de valores cobrados a título de assinatura mensal de serviço de telefonia. Defende o fisco aqui que o STF, em decisão prolatada no recurso extraordinário número 912.888, fixou a tese com repercussão geral de que o ICMS incide sobre a tarifa de assinatura básica mensal cobrada pela prestadora de serviço de telefonia, independentemente de franquia de minutos concedida ou não ao usuário, o que corroboraria com o entendimento do fisco. A recorrente, por sua vez, tece considerações, inclusive citando a questão do mandado de segurança, de modo a fortificar suas alegações. Em suma, digo eu que entende a recorrente que as operações objeto da presente autuação encontram-se albergadas por decisão judicial definitiva, frisando-se que em petição incidental informou que o mandado de segurança transitou em julgado favoravelmente a requerente em 5/6/2018. Em distribuição à 7ª Câmara Julgadora, em voto de relatoria do Dr. Inácio Kazuo Yokoyama, converteu-se o feito em diligência PGE para que, em colaboração, confirme o trânsito em julgado do mandado de segurança e informe se, no seu entendimento, a decisão proferida no referido mandado de segurança alcança as exigências fiscais dos presentes autos. Houve cumprimento da diligência, com o expediente juntado às folhas tais, contendo manifestação da PGE às folhas 360.244, subscrita pelo Dr. Paulo Gonçalves de Costa Júnior, assim dispondo, e eu transcrevo aqui e destaco. Não obstante o trânsito em julgado da decisão favorável ao contribuinte, houve ajuizamento de ação rescisória pela Fazenda por identificar no julgado rescindendo violação manifesta ao artigo 155.2 da Constituição. Diz ainda que junta-se a presente manifestação cópias da petição inicial, do acórdão, que atestou a procedência da rescisória, do acordo que rejeitou os embargos opostos pelo particular e das decisões denegatórias de admissão dos recursos excepcionais. Volto eu a dizer que, em suma, a PGE não esclareceu acerca do alcance da decisão judicial transitada em julgado em favor do contribuinte, no mandado de segurança, optando por frisar que a Fazenda Estadual ajuizou a ação rescisória objetivando rescindir a decisão terminativa favorável obtida pelo contribuinte no citado mandado de segurança. Por primeiro,
Destaca-se que, embora a PGE relacione as peças e decisões judiciais que acostariam na sua manifestação, tais documentos não foram trazidos a este processo administrativo. Embora esse julgador, por seus próprios meios, tenha condições de acessar o teor das mencionadas peças e decisões judiciais, prevalece aqui o vetusto brocardo, que o que não está nos autos não está no mundo. Não bastasse, a recorrente, trazendo fato novo, bem explicado aqui pelo Dr. Alexandre, forma que o acordo que julgou procedente a ação rescisória não transitou em julgados, tendo sido proferida recente decisão ordenando a reanálise da matéria pelo TJ de São Paulo por determinação do ministro relator Sérgio Coquino do STJ, nos atos do agravo em recurso especial tal, a fim de que seja observado o rito previsto no artigo 1030, 1b e 2 do CPC, considerando que o STJ já havia afetado o tema repetitivo 427, fixando o entendimento de que não incide ICMS sobre a prestação de serviços suplementares aos serviços de comunicação. Ademais, esclarece a recorrente que, na remota hipótese de vir ser reiterada a decisão de que deu provimento à ação rescisória, há de se observar que os efeitos exclusivamente pró-futuro de eventual juízo rescisório que toma por base a invocada aplicação da decisão proferida do STF, conforme o fundamento da PGE naqueles autos. Quanto ao ponto, cabe destacar que o próprio Celso Pretório já decidiu em sede de repercussão geral, tema 733, que o acordo que declara a constitucionalidade de uma norma não retroage para atingir a sentença já transitada em julgado, sendo necessário que o eventual iudicium rescisório, que se fundamenta na nova orientação, se limite a produzir efeitos ex nunc, é o que se infere da aplicação dos artigos 926 e 927, parágrafo 3º do CPC. Então, concluo eu que, diante de todo exposto, eu opino por nova conversão de diligência à Procuradoria-Geral do Estado para que, em colaboração, 1. Informe se a decisão proferida no mandado de segurança já transitada em julgado alcança as exigências fiscais do auto de infração. 2. Traga aos autos administrativos as cópias da petição inicial da ação rescisória, da decisão colegiada que julgou procedentes à ação rescisória, do acordo que ajeitou os embargos opostos pelo particular e das decisões denegatórias de admissão dos recursos excepcionais citados na manifestação, mas que não foram efetivamente juntados. Esses dois primeiros itens basicamente reiterando o que a PGE falou que fez, mas não fez. E 3, mais importante, informe o atual andamento da ação rescisória, se transitar de julgado ou não, bem como esclareça conclusivamente os reflexos da decisão que julgou procedente a ação rescisória na presente autuação fiscal. Após cumprimento, poderá se manifestar a recorrente posteriormente à representação fiscal, por fim retornando o feito a essa Câmara Julgadora para a continuidade do julgamento. É assim que eu opinei, presidente. Muito obrigado, doutor Ítalo, pela leitura do voto. Então, está aberta a palavra aos demais integrantes da Câmara para debates. Eu já adianto que eu vou acompanhar o doutor Ítalo nesse caso. Eu acho que a gente, principalmente a ação rescisória, aí precisa ficar consignado nos autos andamentos, que realmente essa notícia de retorno para eventual juízo de retratação é importante aí para a solução do nosso caso. De qualquer forma... Presidente, apenas para reforçar essa questão trazida sobre a situação atual da ação rescisória, que ela deveria ser rejulgada, né, pelo TJ de São Paulo, foi sim um fato novo trazido pela parte, e penso eu que eventual decisão tomada com base nisso vai ofender o princípio da não surpresa. Então, é muito importante que pelo menos a parte contrária, através primeiro da manifestação da PGE e possibilitando que a representação fiscal se manifeste sobre isso, vai permitir um julgamento sem nenhum tipo de nulidade ou nenhuma alegação nesse sentido. É mais por isso a razão da conversão em diligência. Totalmente de acordo. Eu gostaria de me manifestar. Por favor, doutora Sinara. Para mim, a questão central nesse caso é se realmente a diligência é muito pertinente para saber se os fatos geradores aqui tratados
eles estão incluídos nesse mandado de segurança. E se for o caso, eu entendo que não deve haver julgamento junto ao TIT, uma vez que isso importaria renúncia do direito de litigar de acordo com o artigo 30 da Lei 13.457 de 2009. Perfeito, doutora Sinara. Porque a PGR se manifesta, ele fala da ação rescisória, ela não é tão clara falar que o objeto do mandado de segurança é o DCAI. Ele fala, essa questão foi objeto da ação Exatamente. rescisória. Você pode até subentender, mas não está tão explícito isso, né? Exatamente, É, por isso eu acho muito pertinente a diligência feita pelo doutor Ítalo, mas em relação ao resultado dessa ação decisória ou mesmo ao mandado de segurança, acho que não influenciaria uma futura decisão do TIT, tendo em vista a desistência, ou no caso a renúncia, porque a ação judicial é anterior à lavratura do auto de infração. é, é. Eu só Então, gostaria de pontuar isso, porque as- quando retornada essa diligência, deve ser levada em consideração a aplicação do artigo 30 da 13.457. Perfeito. A senhora gostaria de fazer alguma manifestação por escrito ou só por aqui? Necessidade, porque no retorno de diligência, a representação fiscal vai se manifestar. Perfeito. Alguém tem mais alguma manifestação? Então, Não, não, senhor doutor, presidente. obrigado, doutor João Marcelo. Doutor Thierry também, tudo bem? Posso prosseguir? Pode Então, proceder, não havendo. acompanho o voto do relator. Obrigado, doutor Thierry. Então, não havendo mais manifestações, eu encerro os debates e verifico o quórum de votação. Doutor João Marcelo, falta confirmar a presença para votação. Todos confirmaram presença, eu inicio votação. Todos votaram, eu encerro a votação. Então, doutor Alexandre, o voto do doutor Ítalo foi acompanhado da unanimidade para a conversão do julgamento em diligência. Agradeço a presença no dia de hoje e encerro o julgamento do caso Telefônica Brasil S.A. Muito obrigado, muito bom dia, até o retorno. Bom dia, até mais. Vamos para o próximo processo da pauta. O próximo processo é do autuado Pão de Queijo Arte Mineira Eireli, auto de infração 4141431. É um recurso ordinário de relatoria do Dr. João Marcelo, com pedido de sustentação oral pela doutora Hilda das Graças Nogueira Marques, que já se encontra aqui presente. Bom dia, doutora Hilda. Bom Eu dia. passo... Muito bom dia. Eu passo a palavra, então, ao relator, Dr. João Marcelo, para leitura do relatório e depois a gente parte para a sustentação oral. Dr. João Marcelo, eu já estou fazendo aqui a gravação da sustentação oral para liberar o lançamento de voto. Obrigado, doutor. Já está liberado, então, por favor, Dr. João Marcelo.
Já postei, doutor Paulo. Perfeito, pode prosseguir, por favor, doutor João Marcelo. A leitura do relatório. Uhum. Bom, lhe agradeço, senhor presidente. Então, trata-se de recurso ordinário, folhas 16992, 17030, ofertado pelo particular em face da decisão de primeira instância das folhas 16981/16988, que acolheu a procedência do AIN retificada as folhas 15389/15396, composto de um item a seguir descrito. 1. Infrações relativas ao pagamento do imposto. Deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 4.10.264,47 no período de abril de 2016 a dezembro de 2020 por emissão de notas fiscais eletrônicas relacionadas no demonstrativo 1, referentes a operações tributadas, com erro na determinação da base de cálculo e ou na aplicação da alíquota, reduzindo indevidamente o valor do imposto destacado, conforme se comprova pelas chaves de acesso listadas no demonstrativo 1 e demais documentos juntados. A infringência do artigo 52, inciso 1º, 58, 87, os artigos 127, inciso 4, a linha I, e inciso 5º, alíneas A e B. Artigo 215, parágrafo 3º, item 4 do RICMES. A multa foi capitulada no artigo 85, inciso 1, a linha C, né, da Lei 6.374/89. No recurso ordinário, a autuada apresenta as seguintes alegações em apertada síntese. A decisão recorrida seria nula, pois não teria analisado seu argumento acerca da incoerência entre o relato da acusação e os dispositivos infringidos. Estes não fariam referência à base de cálculo do imposto. A decadência teria atingido o crédito tributário exigido sobre operações ocorridas entre 1º de abril de 2016 e 19 de maio de 2016. A portaria CAT 115/2014 não teria sido cumprida, pois não haveria nos autos a prova de que o AIN teria passado pela aprovação da Comissão de Controle de Qualidade. O relato da acusação seria de difícil compreensão, tornando indeterminada a causa do lançamento. Não haveria coerência entre o relato e a infringência. A decisão normativa CAT 3 de 2019 somente poderia produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020. Portanto, a alteração da classificação das mercadorias não atingiria fatos anteriores. Os requisitos do artigo 39 do RICMES seriam previstos apenas em decreto, sem o suporte legal de lei. Isso teria ferido os princípios da isonomia e da legalidade. Os juros seriam ilegais, a multa teria efeito de confisco e deveria ser reduzida ou relevada. A atualização da base de cálculo da multa seria ilegal. A recorrente protesta por sustentação oral de suas razões e pede provimento do apelo. A seu turno em contra-razões, as folhas 17034/17048, a douta representação fiscal pugna pelo desprovimento do recurso, adequando-se os juros à súmula 10/2017 do Tribunal, recentemente revisada. Não havendo outros requerimentos, dou por fim do relatório e passo a decisão. É isso, senhor presidente. Muito obrigado, doutor João Marcelo, pela leitura do relatório. Passo a palavra, então, doutora Ailda, para a sustentação oral. Bom dia, senhor presidente, relator, demais juízes presentes nessa sessão, a douta representação fiscal, os demais colegas presentes também. Né? O ponto central, né, o cerne da discussão da acusação é a classificação fiscal do pão de queijo, né? Em função da alteração promovida pela Secretaria da Receita Federal, em que consolidou o entendimento que a classificação fiscal do pão de queijo seria a posição 1901, isso na solução de consulta COSIT 98-263 de 2018. Tá? Na decisão normativa CAT 3 de 2019, está expressamente consignado que a mudança da classificação fiscal do pão de queijo está consolidada nessa solução de consulta COSIT. Tá?
A decisão recorrida, ela está aplicando a decisão normativa CAT 3 de 2019, com data retroativa a 2015, para atingir fatos pretéritos, né? O que é vedado pelo artigo 146 do CTN, que veda a modificação dos critérios jurídicos em consequência de decisão administrativa, que só pode ter validade a partir dos fatos geradores posteriores à sua introdução. A Câmara Superior, ela já enfrentou essa discussão no julgamento do recurso especial da Fazenda no AIM 4118-965, no voto vista do doutor Alberto Podgaek, ficou vencido o relator, doutor Argo Simões, tá? A Câmara julgou improcedente o recurso da Fazenda, firmou o entendimento que a validade da alteração da classificação fiscal realizada pela Receita Federal ao produto pão de queijo e similares é válido a partir da edição da decisão normativa CAT 3 de 2019, em 30 de 5 de 2019, porque até aquela data ainda havia dúvidas quanto à correta classificação fiscal do pão de queijo. Essa decisão está transcrita no recurso, as folhas 17.013 e 17.014. Na mesma linha, seguiu a decisão proferida no julgamento do recurso ordinário 4114-953, voto da lavra do Dr. Celso Barbosa Julian. A segunda Câmara, por decisão unânime, firmou entendimento que o artigo 146 do CTN veda a aplicação retroativa da alteração promovida pela decisão normativa CAT 3 de 2019. Então, não pode aplicar para fatos anteriores a 30 de 5 de 2019 para exigir o ICMS decorrente da redução da base de cálculo da alíquota aplicados nos produtos da cesta básica em relação ao pão de queijo similares. A Fazenda ela recorreu dessa decisão. E, em 30 de 8, a Câmara Superior julgou o recurso da Fazenda, decisão publicada ontem, 31 de 1 de 2022, decisão unânime, inclusive com a adesão do Dr. Argo Simões, prevaleceu o entendimento do voto do Dr. Alberto Podgaek, mencionado anteriormente, que a alteração da classificação fiscal do pão de queijo, em que retirou o benefício da cesta básica, é válido a partir de 30 de 5 de 2019. Então, excelências, o ponto central da discussão é essa. A Câmara Superior ontem pacificou o entendimento de que é válida a alteração da mudança da classificação fiscal que retirou pão de queijo e similares da cesta básica a partir de 30 de 5 de 2019. Por outro lado, considerando que a retirada do pão de queijo da cesta básica traz um aumento da carga tributária, então deve também ser observado o princípio da anterioridade, artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição Federal. Então, esse é o pedido do autuado, que prevaleça o entendimento pacificado pela Câmara Superior na data de ontem, seja aplicado o princípio da anterioridade para cancelar os débitos cobrados no auto de infração até dezembro de 2019, ou, pelo menos, então, até 30 de 5 de 2019, conforme a decisão da Câmara Superior. Então, eram essas considerações que eu gostaria de fazer. No mais, reitero os demais argumentos aduzidos no recurso. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Obrigado, doutora Hilda, pela sustentação oral. Então, volto a palavra ao relator, doutor João Marcelo. Senhor presidente, posso continuar a leitura do voto? Pode, por favor, doutor João Marcelo. Antes, porém, parabenizar a doutora Hilda, né? Excelente esse posicionamento, né? Ontem eu tinha visto esse assunto, né? Porém, eu acredito que não se adapte perfeitamente. Eu vou dar uma lida no meu voto, tá certo? Em continuidade.
Cadê o voto? Tá aqui. Voto. O AI em questão imputa a falta de pagamento do imposto em razão da hora recorrente haver empregado base de cálculo e alíquota incorretas nas saídas de pão de queijos similares. Os fatos geradores reportam-se ao período de abril de 2016 a dezembro de 2020. Questões preliminares. Inicialmente, a recorrente alega a suposta nulidade da decisão recorrida, pois ela não teria analisado seu argumento acerca da incoerência entre o relato da acusação e os dispositivos infringidos. Verificamos, porém, que não cabe razão à recorrente, vez que, conforme asseverado pelo julgamento de primeira instância, os artigos infringidos tratam da alíquota das operações, do lançamento da operação, emissão dos documentos fiscais e escrituração no registro de saída, todos diretamente ligados à infração descrita no relato da acusação. Em relação à decadência, que supostamente teria atingido o crédito tributário exigido sobre operações ocorridas entre 1º de abril de 2016 e 19 de maio de 2016, verificamos também que não cabe razão à recorrente, vez que a ciência da lavratura do AIM ocorreu em 26 de março de 2021, folhas 15.385, data da constituição do crédito tributário. Em 19 de maio de 2021, ocorreu a ciência do termo de retificação, que é um ato administrativo distinto, que não constituiu novo crédito tributário, pois o crédito fiscal referente a essas operações foi constituído com a ciência da lavratura do AIM em 26 de março de 2021. Desta forma, perfilhamos-nos com o entendimento da douta representação fiscal, de que nenhuma operação foi atingida pela decadência, vez que a retificação se trata da revisão de ofício prevista no artigo 149 do CTN. Em relação à alegação de nulidade, por falta de juntada aos autos da aprovação da Comissão de Controle de Qualidade, conforme a Portaria CAT 115 de 2014, mais uma vez não vislumbramos razão à recorrente, vez que o controle de qualidade prévio à lavratura tem cunho meramente administrativo, ou seja, visa tão somente a organizar e racionalizar os recursos do fisco, de modo a se atingir o melhor resultado possível na lavratura do auto de infração, restando evidente que o fim que busca é o de eliminar eventuais erros e não está previsto no rol dos itens obrigatórios à lavratura do AIM, nos termos do artigo 34 da Lei 13.457 de 2009, a Lei do Processo Administrativo Tributário. Questão de mérito. Alega a recorrente que o relato da acusação seria de difícil compreensão, tornando indeterminada a causa do lançamento e que não haveria coerência entre o relato e a infringência. Porém, verificado todo o conjunto probatório juntado, em especial o demonstrativo 1, a manifestação do agente fiscal ou do auditor fiscal da Receita Estadual autuante, folhas 16.973, não pairou nenhuma dúvida acerca do teor da acusação a esse julgador. Isso porque o caso em Testilha aparentemente se baseia na reclassificação do NCM do pão de queijo, né? E aí é o NCM 19.0 da posição 19.02.11.00 versus o da 19.01.20.00, com a consequente perda de todos os benefícios concedidos às massas alimentícias não cozidas nem recheadas ou preparadas de outro modo que não mais seriam aplicáveis ao pão de queijo. Com efeito, caberia a discussão quanto à eventual retroatividade da aplicação da decisão normativa CAT 3 de 2019, o que inclusive foi suscitado pela defesa em seu recurso. Todavia, tal discussão revela-se desnecessária para o deslinde da presente contenda, senão vejamos. Como bem asseverado pelos AFREs autuantes e colacionado no demonstrativo 1, que embasa o presente AIM, independentemente da NCM utilizada nas operações ali elencadas, o contribuinte deve pagar a alíquota de 18%, artigo 52, inciso 1 do RICMES, ou porque apresenta débito impeditivo,
ou tem por destinatário consumidor final, ou ainda porque tem como destinatário contribuinte optante do Simples Nacional, o que veda a aplicação na redução de base de cálculo do artigo 39, inciso 12 do anexo 2 do RICMES, ou qualquer outro benefício, independentemente da reclassificação da NCM do produto. Discussão sobre a necessidade de suporte de lei para respaldar o artigo 39 do anexo 2 do RICMES, que foi trazido pelo decreto, e que tal procedimento da FESP teria ferido os princípios da isonomia e da legalidade, também se revela ineficaz nessa oportunidade, uma vez que o contribuinte, conforme exposto no item anterior, não faz jus ao benefício. Questões subsidiárias. Quanto à alegação de que os juros cobrados seriam ilegais, há necessidade de limitação dos juros aplicados aos patamares da taxa Selic, o que deve ser acolhido nos termos do novo teor da súmula 10, revista em 9 de junho de 2022. Os juros de mora aplicáveis ao montante do imposto e multa exigidos em auto de infração estão limitados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic, incidente na cobrança dos tributos federais. Com relação à alegação do caráter desproporcional e confiscatório da multa aplicada, ela não pode ser objeto de apreciação por esse egrégio tribunal, uma vez que afastar referidas cobranças configuraria o reconhecimento de inconstitucionalidade de normas, o que é vedado pelo artigo 28 da Lei 13.457. No que se refere ao pedido de relevação ou redução da multa, não há que ser acolhido, na medida que não existe vedação expressa no caput do artigo 92 da Lei 6.374, haja vista que nesse auto de infração exige o que é a cobrança do imposto. Quanto à alegação de que a atualização da base de cálculo da multa seria ilegal, tem-se que o Tribunal de Impostos e Taxas definiu ser legítima a atualização do valor básico conforme a súmula 13 de 2018 desse egrégio tribunal, que eu não vou ler porque é de conhecimento de todos. Dispositivo. Ante o exposto, conheço o recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento, reformando-se a decisão de primeira instância administrativa apenas para limitar os juros aplicados à taxa Selic, nos termos da súmula 10/2017 do TIT, recentemente revisada, mantendo-se as demais disposições da decisão de piso. É assim como voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor João Marcelo, pela leitura do voto. A fase de debate está aberta. Já há um pedido de preferência, doutor Ítalo. Doutor João Marcelo, a única observação que eu faço é sobre a ementa, que ela diz lá que o recurso conhecido para limitar os juros aplicados. Eu acho que o recurso foi conhecido na íntegra e provido apenas para limitar os juros, né? Que da forma que parece que ele foi conhecido parcialmente. Eu acho que seria bom só dar uma frisada nisso. Doutor, vou alterar já. Muito obrigado. É uma sugestão. Bom, passo a palavra então ao doutor Ítalo, que fez um pedido de preferência, que acho que já está lançado. Pode, por favor, doutor Ítalo, proceder à leitura. Obrigado, presidente. Digo eu que, em que pese os firmes fundamentos adotados pelo ilustre relator, de quem eu adoto o relatório e rendo aqui minhas sinceras homenagens, eu pedi preferência para opinar distintamente. Digo eu que, em seu cerne defensivo, alega recorrente que, conforme se observa na decisão normativa CAT 03/2019, o texto é expresso, seu item 3, no sentido de que o entendimento da Receita Federal do Brasil foi consolidado pela COSIT a partir da solução de consulta número 98263, publicada em 3/10/2018, frisando que a decisão recorrida estaria negando vigência à decisão normativa CAT 09/2019, na medida em que a mesma estabeleceu como marco temporal da mudança o entendimento da solução de consulta COSIT já citada, ao passo que a acusação se baseia na solução de consulta COANA 301 de 2015. Em contrarrazões, a representação fiscal defende sucintamente que o entendimento sobre a classificação correta da mercadoria já estava consolidado antes da publicação da decisão normativa CAT 03/2019, logo, ao contrário do que afirma a recorrente, a classificação correta não deveria ser aplicada apenas a partir de 2020, e sim antes. Entretanto,
a representação fiscal não diz o quanto antes, simplesmente não se manifesta nesse sentido. Em que pese os argumentos manejados pela diretoria da representação fiscal, entendo que tem parcial razão a recorrente. Nesse sentido, a decisão normativa CAT 3/2019 promove a correta cronologia envolvendo a classificação ou reclassificação do produto pão de queijo, esclarecendo que em entendimento anterior da Receita Federal, pão de queijo era considerado massa alimentícia não cozida, nem recheada, preparada ou preparada de outro modo, mas a partir de 2013, soluções de consultas exaradas pelas superintendências regionais da Receita Federal do Brasil passaram a entender que referido produto corresponde à descrição de misturas e pastas para preparação de produtos de padaria, pastelaria, indústrias de bolacha e biscoito. Mais à frente, a adesão normativa CAT 3 de 2019 expõe que esse entendimento foi consolidado pela Coordenação Geral de Tributação, a COSIT, na solução de consulta 98263 de 2018, o que resultou na mudança da classificação do pão de queijo do Código 1902-1100 para o Código 1901-2000 da NCM, o que não configura reclassificação na acepção jurídica do artigo 606. Assim, embora a Receita Federal do Brasil já se pronunciasse sobre a questão desde 2013, ou então desde a solução da consulta COANA 301 de 2015, conforme defende o autor do feito, é fato que a mudança de classificação do pão de queijo de um código para outro deu-se somente com a solução da consulta COSIT 98263 de 2018. Tal circunstância resta indubitavelmente esclarecida nos itens 4 e 5 da adesão normativa CAT 3 de 2019, ao dispor que, de acordo com o artigo 15 da Instrução Normativa da Receita Federal 1464, a solução de consulta a partir da data de sua publicação tem efeito vinculante no âmbito da Receita Federal e respalda os demais contribuintes, independente de ser o consulente. Dessa forma, a partir do momento que a Receita Federal modificou o seu entendimento, passou a ser classificado no Código 1901-2000. Assim, digo eu, não restam dúvidas de que a autuação fiscal somente poderia retroativamente alcançar os fatos geradores ocorridos após 3/10 de 2018, data da publicação da solução de consulta COSIT 98263, que, de acordo com o artigo 15 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 1464/2014, passa a ter efeito vinculante a todos os contribuintes. Embora a recorrente pleiteasse que fosse adotada a interpretação da decisão normativa CAT 03 de 2019 para os fatos geradores ocorridos até 31/12 de 2019 ou minimamente até 30/5 de 2019, registre-se que a decisão normativa CAT 3 constitui norma que manifesta o entendimento sobre determinada matéria e que vincula o fisco, mas não tem o condão de alterar a classificação do produto, competência exclusiva da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou seja, não é a decisão normativa CAT que normatizou a classificação do produto pão de queijo no Código 1901-2000, e sim a Receita Federal do Brasil na solução de consulta COSIT, prestando-se a decisão normativa apenas a tornar cogente no âmbito estadual aquilo que já havia sido delimitado pelo órgão federal competente. Nesse sentido, cita a jurisprudência desse TIT, favorável ao entendimento, citando a decisão no auto de fração 4.118.965, julgado pela 10ª Câmara Julgadora, manifestando entendimento de que, antes da data da publicação da solução de COSIT, que mudou o entendimento da Receita Federal do Brasil sobre a classificação do pão de queijo, aceitava-se a classificação do produto no Código 1902-1100 e, reflexivamente, a redução da carga tributária para 7%. Contra tal decisão, houve recurso especial da Fazenda, submetido a julgamento pela Câmara Superior, que, por maioria dos votos, prevalecendo o voto de vista do Dr. Alberto Podgaek, de 20/4 de 2021, conheceu, desproveu e desproveu o recurso fazendário. Registre-se que, no julgamento pela Câmara Superior, 15 dos 16 juízes pronunciaram-se pelo desprovimento do recurso fazendário, ou seja, entenderam meritoriamente que prevalece parcialmente o entendimento defendido pela recorrente. Cito também decisão da 2ª Câmara Julgadora nesse sentido e também decisão da 7ª Câmara Julgadora no mesmo sentido. Em remate, deverão ser integralmente canceladas operações ocorridas até 3/10 de 2018, data da publicação da solução COSIT 98263, mantendo-se a autuação apenas aos fatos geradores ocorridos a partir de 4/10 de 2018, que é a data imediatamente posterior à publicação. Quanto ao mais,
Argumentos preliminares, demais argumentos de mérito e argumentos subsidiários, eu concordo com o relator em suas conclusões, incorporando aqui suas razões de decidir. Digo que, em tempo, quanto à solução à redução dos juros pela Selic, importa mencionar que, em prevalecendo o meu entendimento quanto ao mérito, só restará na autuação períodos após 1º de 11 de 2017, nos quais já se aplicou ao débito tributário a taxa Selic fixada pela Lei Paulista 16.497 de 2017, ou seja, é irrelevante. Então, aqui, presidente, só 2 considerações. Dr. João Marcelo entendeu como desnecessária a discussão que eu trouxe aqui no voto de preferência, por entender que a base acusatória se escora no artigo 39 do anexo 2 do regulamento. E aqui encontra a divergência, né? Eu entendo que a questão da reclassificação, ela compõe a própria premissa fiscal. Tanto o relatório circunstanciado, a manifestação fiscal, toda a discussão que foi trazida nos autos, a defesa, o recurso, as contrarrazões da representação fiscal, tudo passa previamente pela discussão do artigo 3º. Então, a gente extrai do próprio relato infracional, e principalmente do relatório circunstanciado, que essa questão da reclassificação é essencial. E tanto ela é essencial que as notas fiscais que foram trazidas como exemplo do auto de infração, a partir das folhas 1636, ela mostra que a recorrente ela classificava as mercadorias no código 1902.1100, que seria submetido a produto da cesta básica, né, por esse código. Se isso não fosse uma premissa acusatória, nem haveria como autuar, porque o próprio contribuinte classificava as mercadorias dessa forma. Então, é necessário que o auto de infração trouxesse a questão da reclassificação para dizer que não se aplicava o artigo 3º do anexo 2, que são os produtos submetidos à alíquota reduzida da cesta básica. Então, no meu entendimento, o auto de infração, ele tem, embora a recorrente conteste essa circunstância, ele tem premissas acusatórias, uma premissa acusatória dúplice, né? Primeiro, considerado que os produtos não estariam incluídos, né, e não se aplicaria o benefício do artigo 3º do anexo 2, quanto às mercadorias da cesta básica, e que seria apenas beneficiado pelo artigo 39 do anexo 2, né, mas que também não teria sido atendida as condições nela especificado para a fruição desses benefícios. Nesse ponto, eu concordo com o voto do relator. De fato, para aquele período em que não mais se aplica aos produtos da cesta básica, não mais se aplica aquela questão da reclassificação, de fato, o contribuinte não atendeu as regras, né, toda a normativa prevista no artigo 39 do anexo 2. Mas essas condições previstas lá nesse dispositivo, no parágrafo 4º desse dispositivo, são condições que não são exigidas no artigo 3º do anexo 2. Então, são situações diferentes. Então, primeiro a gente tem que passar pela questão da cesta básica, que é a que eu penso ter superado aqui no meu voto de preferência. E para o período posterior, aí sim a gente discute exclusivamente a questão da aplicação ou não do artigo 39 e das condições lá previstas, que eu também concordo que não estão atendidas. Então, em suma, e divergindo aqui com todo respeito do voto do Dr. João Marcelo, eu entendo que essa discussão de se aplicar as regras do artigo 3º do anexo 2, que são os produtos da cesta básica, são sim relevantes, compõem a própria premissa acusatória e não podem ser relativizadas. Por isso a minha divergência. Obrigado. Obrigado, Dr. Ítalo. As posições já estão registradas. A palavra está aberta aí para os demais integrantes da Câmara.
Eu gostaria de fazer um adendo aí às considerações do Dr. João Marcelo e do Dr. Ítalo. Tem uma consulta, né, datada de 2016, a consulta... Tem uma resposta aqui, ó, eu não consegui pegar aqui um trecho. Ela é a consulta tributária 13.287 de 2016, de 4 de novembro de 2016, né? Substituição tributária, operações com pão de queijo congelado, ou seja, de 2016. Classificado no código 1901.20.00 da NCM, né? A alíquota aplicável ao produto pão de queijo congelado classificado no código 1901.20.00 da NCM é de 18%. Consulta de 2016. Aplica-se a redução de base de cálculo prevista no artigo 39, inciso 12, do anexo 2 do RICMES 2000, às saídas internas envolvendo o citado produto, desde que observados todos os requisitos e condições constantes de seus parágrafos 1º e 4º, né? E aí tem aqui uma parte destacada. Importante observar que as manifestações do órgão de consultoria tributária que, versando sobre a mesma matéria, concluíram de modo diverso, foram expressamente revogadas pela decisão normativa CAT 3 de 2019, em verbis. Ficam revogadas as manifestações que, versando sobre a mesma matéria, concluíram de modo diverso. Ou seja, a própria consultoria tributária em 2016 já afirmava que a alíquota, né, do pão de queijo é de 18%. Então, eu entendo que as considerações da Câmara Superior, as decisões, como citou o doutor Ítalo, de forma extremamente correta, mas já existia um precedente aqui na Secretaria da Fazenda de 2016, da consultoria tributária, que afirmava que a alíquota era de 18%. Eu não acho que é o caso de fazer uma preferência só colocando um argumento desse, né? Porque, na verdade, eu corroboro o entendimento do Dr. João Marcelo, só coloco esse argumento que eu acho um argumento extremamente forte, né, para a manutenção da decisão do Dr. João Marcelo. É isso. Obrigado, Dr. Thierry, pela manifestação. Dr. João Marcelo, tinha pedido a palavra. Senhor presidente, a gente está em discussão, eu não sei a posição da doutora Sinara a esse respeito, a gente já está com 2 votos aí de divergência, porque assim, a questão que eu tenho a preponderante, é isso que eu acredito que o doutor Ítalo também deixou claro no voto dele, em relação à aplicação como que é, não é o comunicado da portaria CAT 3 aqui? Decisão normativa. Da decisão normativa. Obrigado, doutora Sinara. Porque a posição do AFR está muito clara, inclusive na manifestação fiscal, na decisão, a questão independentemente, a reclassificação implicaria o quê? Na mudança de benefício, né? Então, assim, para ter alguns benefícios da cesta básica, seria a alíquota de 7%, o pão de queijo, ele estaria assim, mais ou menos ele seria equiparado à massa de pão normal, demais massas que seriam da cesta básica. Esse que é o X da questão ali. E a gente, independentemente disso, para ter esse benefício, ele teria que cumprir algumas situações e alguma regulamentação. Que eu deixei claro lá no voto, né? E que também está tanto na representação fiscal quanto na decisão de piso. A questão toda sim, houve, com a mudança da reclassificação, sim, houve a perda do benefício, mas ele já faria jus a esse benefício? Essa é a questão, por conta que o AFR só autuou períodos em que havia débito da empresa, que ela não teria esse benefício, ou períodos ou situações em que não haveria, mesmo que seria a saída para consumidor final, simples nacional, esse tipo de coisa, tá? Então, pode ser que realmente, doutor Paulo,
eu preciso de olhar essa questão das datas, como disse o doutor Ítalo, entendeu? No meu voto mesmo. E, inclusive, colocar a consulta que o doutor Thierry colocou nessa situação, sabe? Porque eu mesmo, agora com os debates realmente eles ajudam, né? Eu, infelizmente, não pude fazer antes, mas a gente esclareceu. Acho que a única questão em discordância é essa, a questão de avaliar novamente essa questão da aplicação da decisão e quanto ela influi nessa situação aqui pontual, tá? Porque simplesmente falar que todo o trabalho fiscal está elidido por uma questão temporal que, se a gente aplicar, não, entendeu? Se fizer a aplicação dessa materialidade que foi discutida por doutor Ítalo e não mudar em nada, não acho, entendeu? Não acho correto. Então, eu não sei o que eu poderia fazer, se a doutora Sinara poderia até também tecer alguns comentários, tá? Doutor Ítalo, doutora Sinara, doutora Hilda, só um minutinho que agora essa parte só pode se manifestar em eventual alegação de erro de fato, mas a gente pode até abrir a palavra para a senhora para eventual esclarecimento depois. Vamos só escutar todos os integrantes da Câmara. Doutora Sinara e depois doutor Ítalo, por favor. Então, eu concordo com o doutor João Marcelo, o doutor Thierry, e se for o caso, eu gostaria de pedir vista para me manifestar a respeito. Tá, como o doutor Marcelo se manifestou que ele mesmo gostaria de dar a gente poderia eventualmente retirar de pauta e voltar para ele, mas doutor Ítalo, por favor. Presidente, só um breve comentário com relação à questão lá da consulta tributária de 2016, só versando que essa consulta citada, ela já fala sobre uma classificação do pão de queijo que já está no 1901-2000, e não na discussão aqui de ser submetido ou não à regra da cesta básica, e ali só se analisa ou não a condição, preenchimento das condições do artigo 39 do anexo 2, né? Então, aqui envolve, primeiro, uma diferença circunstancial aqui, porque a gente está falando de fatos diferentes, e segundo, entra num campo um pouco perigoso, que é com relação à competência da Secretaria da Fazenda de classificar. Senão a gente está mudando totalmente o foco não é esse, porque aqui está admitido nesse auto de infração de que a competência é da Receita Federal do Brasil. Então, a gente entra num campo inédito e que creio eu, que não vai ser bem sucedido. Afinal de contas, a gente estaria falando que a Secretaria da Fazenda teria competência para classificar, e não é o fato, né? Então, só ponderando isso, voltando à questão de que é o artigo 39 do anexo 2 que estabelece todas aquelas condições do Simples Nacional, de não ter débitos fiscais em aberto, todo esse tipo de coisa. O artigo 3º do anexo 2 não estabelece essas condições. Então, a gente não pode misturar também esse ponto. São essas considerações, presidente. Obrigado, doutor Ítalo. Eu acho que é um caso que as posições estão bem colocadas, é um caso realmente que existe discussão, então eu entendo que é plenamente justificado esse pedido do doutor João Marcelo da gente retirar em pauta e pautar o mais rápido possível, novamente depois, para que ele possa, inclusive, dar uma revisada em todo o entendimento, em todas as colocações que foram feitas aqui na Câmara. Como ele disse, eu acho que esse debate aqui enriquece bastante e pode eventualmente ajudar a gente aí no voto ou até na eventual alteração de posição. Então, vamos fazer dessa forma. E a doutora Hilda pediu a palavra, por favor. Obrigada, senhor presidente. Nas folhas 9, o relatório circunstanciado, o fiscal diz exatamente isso que o doutor Ítalo falou. Ele retroage a classificação fiscal correta que a Receita Federal deu em 2018 para 2015. Aí ele diz lá que, retirando essa classificação fiscal, retirando esse produto do artigo 3º da cesta básica, você vai para o 39. E aí, no 39, teria essas condicionantes. Então, é exatamente o que o doutor Ítalo está dizendo. Tá? Então, isso está na folha 9 do relatório, é o que o fiscal diz. Retira
cesta básica do artigo 3º, a partir de 2015. Aí nenhuma operação praticada pelo contribuinte estaria albergado pela redução e pela alíquota, uma vez que ele não atende a condicionante do 39. Muito obrigada. Perfeito. Obrigado, doutora Hilda, pela manifestação. Então, eu devolvi o processo para o relator. Peço apenas ao doutor João Marcelo que paute esse processo o mais rápido possível. Então, encerro o julgamento do caso Pão de Queijo Arte Mineira Eireli, devolvendo o processo para o relator, doutor João Marcelo, para revisar aí os argumentos e pautar novamente esse processo. Obrigado, doutor Paulo. Eu que agradeço, doutor João Marcelo. Doutora Hilda, muito obrigado pela sustentação oral. Esse processo vai ser pautado novamente e a gente vai ter oportunidade de se encontrar de novo. Obrigado. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado, doutora Hilda. Obrigado, doutora Hilda. E desta forma, nós terminamos o julgamento dos 2 casos da pauta de hoje, razão pela qual eu encerro a sessão de julgamento para que seja gerada a ata. Ata gerada. Então, agradeço a presença de todos e encerro a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do TIT, do dia 1º de setembro de 2022. Desejo a todos um bom dia e peço, por favor, para o Jailson encerrar a gravação. Bom dia a todos.